Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 232. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos ler Abacuque, a história do profeta Abacuque. São apenas 3 capítulos, eu tenho certeza que será um grande ensinamento para todos nós. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença. No meu caso, na primeira hora da manhã, primeira hora do dia. Que grande privilégio, Deus, nós temos de nos aproximar de Ti através da Tua Palavra. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, nos ensinando a entender o Teu plano, a entender, Pai, como é o Seu caráter, que possamos Te amar ainda mais a cada leitura e que o Teu Espírito Santo nos ensine a entender as Tuas palavras, as Tuas revelações, as Tuas promessas, que Ele nos dê conhecimento, compreensão, sabedoria. Fale conosco, Pai, perdoa as nossas limitações, as nossas falhas, endireita as nossas vidas, Senhor. Cuide de nossas famílias, Pai, dê Sua bênção, Sua direção, que possamos a cada dia, Pai, buscar mais e mais a Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creria se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A segunda queixa de Abacuque. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações?
Abacuque capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pediste muitas flechas,
fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e te contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como as do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém. O livro de Abacuque é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, situado entre os livros de Naum e Sofonias. Embora seja uma das obras mais curtas do cânon bíblico, com apenas 3 capítulos, o livro de Abacuque é repleto de mensagens profundas e teologicamente ricas. Acredita-se que o próprio Abacuque, um profeta cujo nome significa abraço ou abraçar, seja o autor do livro que leva seu nome. Pouco se sabe sobre a vida de Abacuque, já que a Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a sua origem, família ou ministério. No entanto, acredita-se que ele tenha vivido e profetizado no reino de Judá, por volta do século 7 a.C., durante o reinado de Josias ou de Jeoaquim. O livro de Abacuque é notável por sua estrutura única, que combina elementos de lamentação, profecia e hino. O livro pode ser dividido em 3 partes principais: o diálogo entre Abacuque e Deus, a oração de Abacuque e um hino de fé. O livro termina com um hino no qual Abacuque expressa sua confiança na soberania e na justiça de Deus, apesar das circunstâncias adversas e incertas. O tema central do livro de Abacuque é a questão do sofrimento e da injustiça no mundo e a resposta de Deus a esses problemas. Abacuque questiona por que Deus permite que os ímpios prosperem enquanto os justos sofrem e por que ele utiliza nações injustas como os babilônios para executar seu juízo. A resposta de Deus a essas perguntas é um dos principais ensinamentos do livro. Deus é soberano e tem um propósito maior em tudo o que acontece, mesmo que isso não seja imediatamente aparentemente aos seres humanos. Deus afirma que no devido tempo os ímpios receberão seu castigo, enquanto os justos serão recompensados. A mensagem central do livro de Abacuque pode ser resumida na célebre frase: "O justo viverá pela fé". Essa ideia enfatiza a importância da confiança em Deus e da paciência diante das adversidades. O livro de Abacuque foi escrito num período turbulento da história de Israel. O reino de Judá estava sob constante ameaça dos impérios vizinhos, especialmente a Assíria e a Babilônia. A Assíria, que havia destruído o reino norte de Israel, estava em declínio, mas a Babilônia estava emergindo como uma potência mundial. O povo de Judá enfrentava não apenas perigos externos, mas também a corrupção e a injustiça interna. A religião e a moralidade haviam se deteriorado e muitos líderes religiosos e políticos se envolveram em práticas corruptas e opressoras. A mensagem de Abacuque, portanto, ecoa
os temas encontrados em outros profetas do Antigo Testamento, como a denúncia da injustiça e a exortação ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Bom, Abacuque capítulo 1 começa então com o diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque estava perplexo com a violência e a injustiça que via ao seu redor e levou suas queixas a Deus. Ele queria saber por que Deus parecia tão indiferente e insensível ao sofrimento do seu povo. Deus respondeu que já estava agindo e que iria disciplinar Judá por meio da Babilônia. Abacuque ficou ainda mais perplexo com essa resposta e perguntou por que Deus usaria os babilônios para punir Judá, já que eles eram ainda mais ímpios e violentos. Deus então revelou seus planos específicos de disciplina para Judá e instruiu Abacuque e o povo a olharem para as nações e terem uma visão mais ampla. Esse capítulo 1 retrata o desespero do profeta e a resposta de Deus a ele, lançando as bases para o restante do livro. O capítulo começa com uma expressão de angústia do profeta em relação à injustiça e à violência que prevalecem em Judá. Ele clama a Deus, questionando por que ele permite que essas coisas aconteçam e aparentemente não faz nada para detê-las. É importante notar que Abacuque não é indiferente à situação, mas está profundamente perturbado e procura respostas. Em resposta à angústia do profeta, Deus lhe diz que ele não está ignorando a situação em Judá e que ele agirá para corrigi-la. Deus diz: eis que suscitarei os caldeus, nação feroz e impetuosa que marcha sob a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está levantando os babilônios como instrumento de disciplina para Judá. A mensagem de Abacuque é relevante para nós hoje, pois vivemos em um mundo cheio de injustiça, violência e sofrimento. Muitas vezes, assim como Abacuque, nos sentimos angustiados e questionamos por que Deus permite que essas coisas aconteçam. É importante lembrar que Deus é justo e fiel e que Ele tem um plano e um propósito, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Então, dos versículos 5 ao 11, nos mostra Deus usando essa nação babilônica como um instrumento de disciplina, e essa descrição dos babilônios deixa ainda Abacuque mais perplexo. Como pode Deus, que é santo e justo, usar um povo tão ímpio para disciplinar o seu povo escolhido? Essa questão de Abacuque levanta os seus próximos questionamentos a Deus. Então, Abacuque questiona a justiça de Deus em usar uma nação iníqua. Isso está nos versículos 12 ao 17. Então, mostra essa queixa de Abacuque sobre a maldade em Judá para sua perplexidade diante da resposta de Deus, que anunciou que ele usaria a nação pagã da Babilônia para disciplinar o seu próprio povo. O profeta está confuso porque o uso de um povo ímpio para punir o povo de Deus parece contrário à natureza santa de Deus. Abacuque começa fazendo essa pergunta a Deus: o Senhor não és tu desde a eternidade? Então essa pergunta ela é retórica e a sua intenção é afirmar que Deus é eterno e que sempre agiu para o bem do seu povo. Abacuque expressa sua fé em Deus e em sua fidelidade, em proteger e salvar seu povo. O profeta também menciona a santidade de Deus e como ela se opõe à injustiça, sugerindo que o uso da Babilônia para punir o pecado em Judá parece contradizer a natureza de Deus. O profeta passa a questionar a justiça de Deus em usar um povo pior do que o seu para punir o pecado de Judá. Ele pergunta por que Deus tolera a maldade e permite que os iníquos triunfem sobre os justos. Abacuque está lutando para entender por que Deus permitiria que seu povo fosse subjugado por um povo tão ímpio e cruel como a Babilônia. Então, Abacuque faz essa analogia, ele compara o povo de Judá a peixes e o povo da Babilônia a pescadores. Ele afirma que os pescadores têm prazer em capturar peixes e que a Babilônia se deleita em subjugar nações. Abacuque lamenta o fato de que Deus permita que o seu próprio povo seja tratado dessa maneira e questiona o motivo pelo qual Deus permite que isso aconteça. Então, por fim, Abacuque acusa a Babilônia de idolatria. Ele diz que os babilônios adoram seus próprios poderes militares e usam seus instrumentos de guerra como objetos de adoração. Abacuque está indignado com a Babilônia por sua adoração
a objetos criados por eles mesmos, em vez de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então, esse capítulo 1 retrata a confusão do profeta diante do uso de um povo perverso para punir o povo de Deus. Abacuque expressa sua fé em Deus, mas ainda está lutando para entender como a Babilônia pode ser usada para cumprir os propósitos de Deus. No capítulo 2, Deus instrui Abacuque a escrever a visão de forma clara e legível, para que possa ser lida por todos. Ele também faz uma série de pronunciamentos contra a arrogância, a cobiça e a violência dos povos vizinhos de Judá, anunciando que eles serão punidos por suas más ações. Ao mesmo tempo, Deus garante a Abacuque que o justo viverá pela sua fé. Abacuque registra essas informações em um cântico de lamentação, anunciando a queda iminente da Babilônia e a vitória dos justos. O capítulo 2 demonstra a soberania de Deus sobre todas as coisas e a certeza de que a sua justiça prevalecerá. Dos versículos 4 ao 20, nós vamos ver os pronunciamentos contra os ímpios. O primeiro é: a arrogância será punida. O texto do capítulo 2, dos versículos 4 e 5, é uma das passagens mais conhecidas do livro e é frequentemente citado como exemplo de fé e confiança em Deus. Este texto é composto por duas partes distintas, sendo a primeira um versículo muito curto, que é seguido por um versículo mais longo que explica a primeira parte. Então, o verso 4 começa com a afirmação poderosa: o justo viverá pela fé. E no verso 5, Abacuque explica essa afirmação, afirmando que a arrogância é contrária à fé. Ele diz que o arrogante é como o inferno, que nunca está satisfeito. O arrogante sempre quer mais, nunca está contente com o que tem, e sua ganância o leva à destruição. O segundo pronunciamento é sobre a cobiça, que trará consequências terríveis, registradas lá dos versículos 6 ao 8. O versículo 6 começa com essa afirmação bem forte: ai daquele que acumula o que não é seu. Isso é uma denúncia direta daqueles que adquirem riqueza de forma desonesta, seja através da exploração de outros, a corrupção ou de qualquer outra forma ilegal. Esses indivíduos serão punidos pela justiça divina. O terceiro pronunciamento é pela violência que será punida. Dos versículos 9 a 11, é a continuação da visão que o profeta teve da punição de Deus, que Deus traria sobre a Babilônia. Então, nesses versículos de 9 a 11, o foco é a ganância e a opressão dos babilônios. Abacuque está denunciando isso. Eles acumulavam riquezas ilícitas, eles acumulavam essas riquezas para se proteger, mas Deus estava ciente de suas ações e estava pronto para julgá-los por ela. O fato de Abacuque usar a imagem de pôr o seu ninho no alto indica que os babilônios acreditavam que estavam seguros e intocáveis, mas Deus os derrubaria. Então, Abacuque está apontando para a arrogância dos babilônios, que se sentiam superior a todos, inclusive a Deus. O pronunciamento 4 é sobre a idolatria, que é fútil e tola. Então, a partir do versículo 12 até o 14. O versículo 12 diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue, que afunda uma cidade com iniquidade. Esse verso condena aqueles que buscam construir seu império às custas da opressão e derramamento de sangue de outros. A construção da cidade é uma metáfora para a busca pelo sucesso e riqueza, e a palavra iniquidade se refere a injustiças, desonestidade e corrupção. E aí no versículo 13 ele continua com a condenação dizendo: porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e as nações se cansem em vão? Então esse versículo sugere que o Senhor é quem decide o destino dos povos e nações e que a busca pelo enriquecimento às custas dos outros é fútil e vazia. O trabalho pelo fogo se refere a um trabalho árduo que não traz benefícios duradouros, mas apenas gera destruição e caos. O pronunciamento 5 é: a justiça divina não tardará. Lá no versículo 15, o profeta começa dizendo: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com a sua. Essa frase refere a uma prática cruel dos babilônios, que forçavam seus cativos a beber uma mistura de vinho e outras substâncias alucinógenas
antes de obrigá-los a marchar para a morte. O verso seguinte continua denunciando a crueldade dos opressores. Tu te fartarás de vergonha em lugar de honra. Bebe também tu, e será como se não fosses circuncidado. Sobre ti virá a espada do meu castigo. Então aqui o profeta revela que as nações opressoras serão punidas por sua violência e opressão. Deus não tolera a injustiça e não deixará que o mal prevaleça para sempre. O pronunciamento 6 fala sobre a idolatria e a violência que serão punidas com a mesma moeda. No verso 18, Abacuque fala da inutilidade dos ídolos e das imagens esculpidas pelos homens. Ele diz que as imagens não têm poder para falar, ouvir, ver ou fazer qualquer coisa e que aqueles que as adoram são tolos. Essa afirmação mostra a superioridade do Deus de Israel em relação às divindades pagãs. E aí ele conclui no versículo 20 que o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. É uma conclusão impactante e profunda para a mensagem transmitida ao longo deste capítulo. O profeta, depois de anunciar a destruição dos opressores de Judá, conclui sua mensagem com estas palavras: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa declaração enfatiza a soberania e a santidade de Deus, em contraste com a arrogância e o orgulho dos opressores que ele acabou de denunciar. Enquanto os inimigos de Judá se gabavam e se exaltavam, o profeta lembra ao povo de Deus, ao povo, que Deus está acima de tudo e de todos. A afirmação de que Deus está no seu santo templo também pode ser entendida como uma indicação de que Deus está presente no meio do seu povo e é capaz de protegê-los. Além disso, a frase cale-se diante dele toda a terra é uma chamada à reverência e à adoração. Ela sugere que diante da grandeza e da santidade de Deus, todos devem ficar em silêncio e reconhecer a sua presença. Isso enfatiza a importância da humildade e da submissão diante de Deus, em vez de se exaltar ou confiar em si mesmo. E Abacuque capítulo 3 é uma exaltação a Deus, onde o profeta expressa sua adoração e louvor pela criação de Deus. Esse capítulo é o clímax do livro, onde Abacuque se move de suas queixas para um lugar de adoração. Então, nos primeiros versos, Abacuque pede a Deus para agir em misericórdia em relação ao seu povo e lembrar-se de sua aliança com eles. Ele implora a Deus, através da sua oração, para renovar a sua obra, ou seja, trazer uma nova manifestação do seu poder e graça, especialmente em favor do seu povo. Abacuque reconhece que o poder e a glória de Deus são impressionantes e aterrorizantes. Ele pede a Deus para lembrar-se de sua misericórdia em meio à sua ira e julgamento. Ele também faz uma referência à história da salvação de Deus, mencionando a sua intervenção poderosa na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Ao pedir a Deus para renovar sua obra, Abacuque reconhece que somente Deus é capaz de agir de forma poderosa e renovar a vida do seu povo. Então Deus se revela a Abacuque dos versículos 3 ao 15 e podemos ver que nesses versículos de 3 ao 15 que Deus é um Deus de poder e justiça. Ele é capaz de derrotar os inimigos do seu povo e de libertá-los da opressão. Ele é fiel e poderoso e Abacuque lembra o povo de Deus da sua ação no passado, que deve ser um motivo de confiança e louvor. Então, nos versículos 16 ao 19, nós vemos a paz de Abacuque em seu ministério. Ele tinha visto a glória de Deus em toda a sua majestade e poder e agora reconhece a necessidade de confiar plenamente em Deus, independentemente da circunstância. No versículo 16, Abacuque descreve a sua fraqueza física depois de ter visto a manifestação de Deus, mas ao mesmo tempo sua confiança espiritual é renovada. Ele afirma que esperará com paciência pelo dia da aflição, quando o inimigo cairá. A espera de Abacuque é baseada na confiança de que Deus irá proteger o seu povo e executar a sua justiça. Abacuque, no versículo 17, afirma que mesmo que tudo que lhe é familiar e necessário para a sobrevivência seja tirado dele, ele ainda confiará em Deus. Ele sabe que a verdadeira paz
e contentamento não dependem das circunstâncias, mas da presença e confiança em Deus. E assim terminamos o livro de Abacuque. Nós fomos levados a essa jornada emocionante através da história da salvação de Deus. Abacuque contemplou a majestade de Deus e reconheceu a justiça de seus caminhos, mesmo quando ele não compreendia completamente suas ações. No final, ele experimentou a paz que vem da confiança de Deus. E é uma lição para todos nós, assim como Abacuque confiava em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido, podemos confiar em Jesus Cristo, mesmo quando enfrentamos as lutas e desafios da vida. Ele é nossa rocha, nossa salvação, nossa fortaleza em tempos de necessidade. Assim como Deus salvou o seu povo do Egito, Jesus Cristo nos salvou do poder do pecado e da morte. Ele é nossa Páscoa, o Cordeiro imolado em nosso lugar. Em Cristo somos libertos da escravidão do pecado e temos a promessa da vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.